Abra a sua Bíblia, capítulo quê? Vamos lá, Juízes, capítulo 6. Capítulo 6. Deus, você tem que aprender uma coisa, Deus, Ele é reativo. Deus, ele reage pelas nossas ações. Olha o que diz aqui, ó. Fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor. Por isso o Senhor os entregou, ou seja, Deus lavou o quê? As mãos, nas mãos dos midianitas, por 7 anos. Olha só. Enquanto o povo de Israel adorava a Deus, servia a Deus, respeitava a Deus, seguia a palavra dele, esse povo, ele tinha a proteção que Adão e Eva tinham no jardim. Os inimigos não podiam tocar neles. Adão e Eva não era tocado nem pelo frio, nem pelo calor, nem pela força do vento, porque eles tinham a proteção de Deus no jardim do Éden. Aí eles desobedeceram a Deus, comeram do fruto da árvore proibida, que Deus falou que não era para comer, então Deus entregou eles ao mundo. Ué, não confiam em mim? Não me obedecem? Então vão viver a vida de vocês. Quando Deus procurou eles, o que eles tinham feito os dois? Tinham se escondido de Deus. A pessoa que deixa de viver a fé, que deixa de viver a palavra, ela está se escondendo de Deus. Porque quando a pessoa vive a fé, vive a palavra de Deus, é como se ela fosse uma tocha humana. E Deus lá do reino dele vê esse fogo que não apaga. A fé é a lenha pegando fogo que não apaga. Nós somos vistos por Deus através da nossa fé. Quando a pessoa não vive a fé, ela fica apagada. Então, esta pessoa, Deus já não a vê mais como filho, como filha. Então, Deus, entregou. É onde vem o inimigo para causar confusão, para causar problema, para levar a alma da pessoa. Os que me buscam, me encontrarão. Os que me deixam, eu vos deixarei. Está escrito isso. Deus não obriga ninguém a seguir Ele, mas Deus também não é obrigado a seguir ninguém. A ninguém. A ninguém. Olha aí, qual versículo? 2. É óbvio, Deus entregou, Deus lavou as mãos. Quem veio atrapalhar a vida do povo? O diabo, o inimigo. E o diabo manda os mensageiros. Prevalecendo o domínio dos midianitas sobre Israel, fizeram estes para si, por causa dos problemas, dos inimigos, dos midianitas, fizeram as covas que estão nos montes, e também fizeram as cavernas e as fortificações, porque cada vez que Israel semeava, trabalhava, os inimigos vinham, os midianitas, malequitas, como também todos os povos do Oriente da época, subiam contra o povo de Israel, e contra ele se acampavam, destruindo os produtos da terra, destruía tudo, tirava todo o quê? O sustento, como também ovelhas, bois, jumentos, pois subiam com seus gados, tendas. Os inimigos vinham como, em qual quantidade? Gafanhotos, de tanta multidão, que não se podia contar, nem eles, nem os seus camelos, e entravam na terra de Israel para destruir. Assim Israel ficou muito debilitada, fraca, com a presença dos midianitas. Então, depois de tanta dor, depois de tanto o quê? Sofrimento, né? O que aconteceu? Os filhos de Israel clamavam a quem? Infelizmente, é o que eu digo, se a pessoa não aprende por amor, ela vai aprender o quê? Pela dor. Se ela não vem buscar Deus por amor, ela vai vir uma hora buscar Deus o quê? Pela dor. E você acha que Deus fica feliz com isso? Mas por que Deus permitiu que os inimigos tocassem no povo dele? Porque a partir do momento que aquele povo virou as costas para Deus e começou a adorar outros deuses, porque no mundo existe o que, pessoal? Vários deuses. Você escolhe o que você quer.
E eles viraram as costas para o verdadeiro Deus, para o único Deus, que a Bíblia diz que Ele é o único verdadeiro, e foram adorar os deuses de pau, de barro, de sei lá o quê. Aí quando os deuses deles, os novos deuses, não livrou a pele deles, não ajudou eles, o que eles fizeram? Começaram a orar ao verdadeiro quem? Ao verdadeiro Deus. Ah, mas aí Deus não deveria ouvir, aí Deus não deveria virar as costas, aí Deus deveria virar as costas, porque eles traíram Deus, porque esse é o pensamento humano, esse é o pensamento, é a lógica, mas Deus não age pela lógica. Se a pessoa, ela pode ter pecado, ela pode ter se voltado contra Deus, ela pode ter se esfriado, a chama pode ter se apagado, mas se essa pessoa começa a se voltar para Deus, Deus se volta para ela. Enquanto há vida, há esperança. Só não vai ter chance depois que morrer. Se depois que morrer, diante do tribunal de Cristo, ah, mas Deus me perdoa, não. Agora é juízo. Você tinha que ter se arrependido antes. Agora que você está vendo o meu reino, agora que você está vendo que você pode ir para o inferno, você quer se arrepender de quê? A pessoa tem que se arrepender antes, em vida, não depois da morte. Aí o povo começou a clamar a Deus, a buscar a Deus, glória a Deus. Versículo 7, tendo os filhos de Israel clamado ao Senhor por causa dos problemas dos midianitas, o Senhor lhes enviou quem? Olha para mim, é isso aqui que você tem que aprender. É isso aqui que você tem que aprender. Deus não vai descer aqui para falar com você. Deus não vai mandar um anjo revelador para falar com você com espada de fogo. Deus vai mandar um profeta, um homem, com as palavras de Deus na boca dele, para te dar recado, para falar na tua cara. Por isso que você tem que ter fé, porque você vai ter que crer que aquele homem está sendo usado por Deus. Deus mandou um homem, um profeta, vai lá meu profeta, fala para esse povo como que eles têm que agir a partir de agora, dá um puxão de orelha neles, fala para eles me buscar, fala para eles me servir. Aí foi lá o profeta falar com o povo, sabe o que o povo fez? Virou as costas para o profeta, porque o profeta falou umas verdades e eles não gostaram. A coisa mais fácil é eu subir aqui, a coisa mais fácil é eu subir aqui Bom dia, meus amados irmãos. Vamos ler o texto bíblico de hoje. Abra sua Bíblia em tal livro. Porém, ficar contando historinha. Eu não sou contador de história. Deus não me chamou para ser padre, rapaz. Eu sou profeta. Quando eu abro a minha boca, é para falar do que Deus tem para te dizer. Bom ou ruim, é agressivo, é calmo, é conforme Deus manda. Estamos nos últimos tempos, e Jesus está às portas, você acreditando ou não, você não vai mudar o curso da vinda do Cordeiro, Ele vai vir para buscar a igreja sim. Então os homens de Deus têm que ser muito de Deus para contar a palavra, para abrir as escrituras, e não ficar de historinha para boi dormir, para agradar a gregos e para agradar a troianos. Eu não sou dissimulado, eu não sou falso. Os contadores de história, os contadores das boas novas, das boas promessas, estão com avião, com helicóptero, com carros importados. Eu não posso reclamar da minha vida, tenho uma boa casa, tenho um bom carro, mas eu não sou milionário às custas de ninguém. De ninguém. Eu vivo pela fé, e só Deus sabe, tudo que eu conquisto, tudo que eu alcanço, só Deus sabe, a minha esposa sabe, é pela fé, coisas extraordinárias acontecem na minha vida e na vida dela.
que nós ficamos sem entender como que Deus fez isso, como que Deus fez aquilo, nas mínimas coisas. Mas se eu fosse um bandido, se eu fosse um galanteador da palavra, um Dom Juan da Bíblia, meu amigo, eu estaria com 300 igrejas, eu estaria com helicóptero, com avião, e pronto. Pastor de Instagram, pastor de TikTok, no sentido de ostentação, porque o que esses pastores sabem fazer é ostentar. Não é mentira que eu estou dizendo. Ou vocês são cegos? Eu venho para trazer a feijoada. Essa porcaria sempre solta. Rasga isso aqui e joga fora. Capa dos infernos. O verdadeiro profeta, ele é chucro. Ele é como João Batista. É como Elias. Tanto que agora, no final de tudo, Deus vai mandar o Elias voltar para a terra, para dar os gritos dele, para pregar lá no muro das lamentações, e mesmo assim o povo de Israel não vai se arrepender. Pode voltar Jesus aqui na terra que o povo não ouve ele, é capaz de apedrejar e matar, porque as pessoas não crê, não acreditam mais no Senhor, a esperança se acabou na vida daqueles que não ouvem a Deus, que não leem a palavra, que não meditam. É muita distração, é internet, é isso, é aquilo, é muita distração. Aí ele mandou o profeta para ajudar o povo. Versículo 8, lê as mulheres, as guerreiras, vamos lá. Lê, meu filho, termina. E os expulsei. Olha só, quem tirou eles do Egito? Quem livrou ele das mãos dos egípcios? Quem abriu o caminho para eles passar? Quando eles tomaram posse da terra, a primeira coisa que fez, chutaram Deus. Por que chutaram Deus? Por que viraram as costas para Deus? Porque Deus diz: não adulterarás, filho não deitarás com pai e com mãe. Deus deu as regras. No momento que a esposa estiver no tempo da sua expiação, que é a menstruação, o marido não pode ter contato com ela. Deus deu as regras. Deus deu um monte de regras. E eles não queriam ter um Deus com quê? Com regras. Para você ter uma ideia, um dos deuses dos filisteus, um dos deuses dos amorreus, dos jebuseus, que eles tinham vários deuses, é igual na Índia, tinha vários. Um dos deuses deles era um poste ídolo, que era uma madeira em forma de um pênis. De um pênis. E um monte de povo de Deus de Israel começou a cultuar esse poste ídolo de Deus em forma de pênis. E ali faziam orgias, ali ofereciam sacrifícios. E outros deuses era a forma de um boi, era a forma de um touro, é igual na Índia mesmo. Deus ficou estarrecido com aquilo. Esse povo é louco, eu tirei eles do Egito, eu mostrei quem eu era, o que eu fiz por eles. Então Deus entregou, falou: então tá, vocês não querem me servir. O capeta não deu um dia de descanso para o povo de Deus. Todo dia vinha um inimigo para tomar comida, para tomar as mulheres, para tomar os filhos. Ai, por que Deus não? Porque eles não eram mais de Deus. Deus não cuida de quem não é dele. Eu tenho que me voltar para Deus se voltar para mim. É o mínimo que eu posso fazer, é escolher. E aí Deus mandou o profeta para falar o quê? O profeta chegou lá e falou: ô povo amado, Deus ama tanto vocês,
Deus não se esqueceu de vocês, olha povo querido, Deus me enviou aqui para dizer que vai proteger vocês agora. Foi isso que o profeta falou? O profeta chegou jogando na cara deles, Deus tirou vocês do Egito, Deus livrou vocês, falou um monte. E é óbvio que Deus iria guardar eles, é óbvio que Deus iria proteger eles, mas eles tinham que cair a ficha deles, que eles estavam passando por aquilo ali, porque eles abandonaram a fé. Versículo 10, e disse, eu sou o Senhor vosso Deus, não temais os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Ponto e vírgula. Deus deu recado, não temas mais os deuses dos amorreus, quer dizer, eu vou ajudar vocês agora, foi ou não foi? Contudo, não destes ouvidos à minha voz. Eles ouviram a voz de Deus? Eles ouviram a voz do profeta? Então Deus continuou isento, Deus continuou isento. Aquele povo não tinha fé, aquele povo não tinha coragem, aquele povo não tinha ânimo, aquele povo estava sendo completamente dominado pelos inimigos. Eles tinham casas, eles tinham fazendas, eles tinham propriedades, o povo de Deus tinha, mas quando os inimigos vinham, eles tinham a segunda casa. A segunda casa não era do campo, a segunda casa não era na praia, a segunda casa era uma caverna que eles cavaram nas montanhas. A segunda casa eram covas que eles tinham cavado nas propriedades deles, tipo um alçapão, cova, um buraco na terra, para se esconder. Olha a vida deles. Eles tinham que ter cova e tinham que ter uma caverna para se esconder. E aí os inimigos vinham e levavam tudo que eles tinham. Aí eles tinham que reconstruir tudo de novo, porque eles abandonaram a Deus. Então não abandone a Deus. Tenha temor, tenha respeito. Se revolte não contra Deus, contra os inimigos, contra os problemas. Porém, Deus, Ele procura pessoas. Deus, Ele sempre trabalhou com indivíduos. Deus trabalhou com Abraão, não com Abraão, com vários Abraãos, não. Deus encontrou Abraão, depois Deus encontrou em Jacó, depois Deus encontrou, em outros homens, em Davi, Deus encontrou fé lá em Abel. Deus, Ele procura pessoas na individualidade de cada um. Não é porque a igreja está cheia de gente que Deus vai abençoar todos aqui, porque nem todos aqui têm a fé de Abraão, têm a fé de Jacó, têm a fé de Gideão, que eu vou ler aqui agora. Quando Deus encontra a pessoa na fé, Ele vai abençoar aquela pessoa, Ele vai honrar ela, os negócios dela, a família dela, a saúde dela, Ele vai curar, Ele vai prosperar, Ele vai mudar tudo. Quem está entendendo? Levanta a mão. No nome de quem? Ou você crê em Deus ou você não crê. Ou Deus está no controle da sua vida ou não está. O chamado de Gideão, diga, muitos são chamados, poucos são os escolhidos. Pronto. Todo mundo é chamado. Deus chama a todos. Mas só é escolhido por Deus a pessoa que decide crer em Deus. É uma escolha. Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo de uma árvore do carvalho que está lá em Ofra, que pertencia a Joás a Biesrita. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no largar. O largar é um lugar de pisar em uva para poder fazer vinho, mas ele tinha que malhar o trigo, que era farinha, que era alimento, aonde se fazia o vinho. Por quê? Porque o lugar do trigo, de malhar o trigo, estava manjado pelos inimigos. Se ele fosse lá malhar o trigo aonde seria o local ideal, os inimigos iam roubar todo o trigo, então ele tinha que mudar de estratégia. Então ele foi em outro lugar para pisar, para malhar o trigo, para poder levar farinha, para fazer bolo, para fazer pão, para a família, para sustentar a família. E só que
Eu tenho a certeza que neste dia que ele estava malhando trigo, as pessoas de Israel estavam já se escondendo nas covas e nas cavernas, porque os inimigos estavam vindo. Por isso que ele foi malhar o trigo no lugar que não era de malhar o trigo, para despistar os inimigos. Então, quando Deus olhou para aquele jovem, para aquele rapaz, vivendo a fé, agindo a fé, coragem, ousadia, não se escondeu em cova, não se escondeu em caverna, e estava ali para levar o alimento, Deus falou: é esse cara que eu vou usar, porque ele é guerreiro, ele tem sangue nos olhos, ele é de luta. Deus procura quem é de luta. E ele estava triste com Deus, o Gideão estava triste com Deus, ele estava chateado com Deus, não por ter razão, mas porque ele não viveu o que os pais viveram, o que os antepassados viveram. Ele só conhecia Deus de quê? De ouvir falar. E só que chegou uma época que os pais dele também começou a falar mal de Deus para ele, porque Deus nos abandonou, porque Deus deixou a gente para lá, porque Deus, ele não olha mais para a gente. Começou a falar mal de Deus para ele. E aí ele estava triste com Deus, chateado com Deus. Por que a gente está na miséria? Por que a gente está passando por esse momento de toda hora sendo atacado pelos inimigos? Ele não compreendia, porque o pai dele não era homem, e a mãe dele não era mulher o suficiente para assumir os erros, de chegar para ele e falar: filho, a gente está nessa lama de vida, a gente está nessa porcaria de vida, porque nós abandonamos a Deus. Você está vendo esse Deus aqui na nossa casa, que tinha um Deus de estátua lá na casa deles lá. Você está vendo esse Deus aqui? Não é o verdadeiro Deus. Nós escolhemos esse Deus mentiroso. Então, é muito fácil você jogar a culpa em Deus, dos seus erros, do seu fracasso, porque Deus não me ama, porque Deus é injusto, porque Deus, Ele não é amor, por que Deus está permitindo que eu passe por isso? É muito fácil transferir a culpa para Deus. Por que você não olha no espelho e vê o que você tem feito da tua vida, as suas escolhas? Então Deus olhou para ele, até porque ele era um ignorante, ele era um jovem que confiava no que os pais diziam. Respondeu aqui, ó. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valente. Respondeu Gideão: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio o quê? Ainda jovem, né? Jovem é cheio de querer questionar, né? Todo adolescente questiona ou não questiona? Quem tem filho adolescente, questiona tudo, sim ou não? Ele aqui questionava Deus. Por que Deus permitiu isso? Por que não sei o quê? Porque os pais dele eram uma péssima influência. Se os pais, quando é boa influência, ainda tem filho que questiona Deus, ou é mentira que eu estou falando? Não é bem assim não, mãe. O bispo fica falando lá que a gente tem que namorar com quem é da igreja, mas Deus olha para o coração. Deus olha para o coração. O rapazinho que eu estou gostando tem um coração muito bom. A mocinha que eu estou interessado, ela não é de igreja nenhuma, mas ela é uma pessoa boa. O pastor fala: tem que namorar com quem é da mesma fé, com quem é do não sei o quê. Esse conselho não é meu, querido. Esse conselho vem dos primórdios. Deus sempre orientou o povo dele: não se misture. Você vê os pais de Sansão, a mãe, o pai do Sansão, com a maior paciência, chegou para o filho dele e falou: filho, não case com essa filisteia, ela serve outros deuses, não é da nossa fé. A mãe dele chegou para ele e falou: ela não é da nossa tribo, tem tantas mulheres lindas da nossa fé, da nossa tribo, do nosso Deus. Gideão foi lá, questionou o pai, questionou a mãe, quis casar com a mulher dos filisteus lá, se lascou. Morreu de que jeito? Traído pela mulher, e ainda morreu cego. Por que Deus permitiu que ele morresse cego? A cegueira física dele, Deus só quis mostrar que ele estava cego o tempo inteiro.
Deus só revelou a cegueira dele, igual Paulo. Paulo, quando teve encontro com Jesus, que era chamado de Saulo, ele ficou cego quando ele teve encontro com Jesus. Jesus só revelou que ele estava cego o tempo todo. Os pais de Gideão estavam cegos, o povo estava cego, e Gideão vivia naquele habitat, naquele ambiente. Aí Gideão questionou a Deus. Aqui ele está falando com quem, o Gideão, pessoal? Com quem? Com o anjo. E o que é feito de todas as suas o quê? Maravilhas. Que nossos pais nos contaram, dizendo, não nos fez o Senhor subir do Egito, porém agora o Senhor nos desamparou. Era o que os pais falavam, o Senhor nos desamparou. Deus não desampara ninguém, nós é que viramos as costas para Deus. Quando você não tem a capacidade de dobrar o joelho e fazer a sua oração diária, quando você não tem a capacidade de abrir a sua Bíblia e ali meditar na palavra de Deus. Então você tem que entender que quanto menos você lê a Bíblia, quanto menos você ora, mais você está distante de Deus e mais Ele vai entregar você aos midianitas de hoje. E não adianta chorar o leite derramado e culpar Deus, não, porque Deus nos desamparou. Quem virou as costas para Deus foi o povo, rapaz. Mas sempre o culpado vai ser Deus de tudo, que é muito fácil culpar Deus, né? Muito fácil é culpar Deus. Versículo, qual versículo? Versículo 14. Então se virou o Senhor para ele, aí já não era mais um anjo. Aí quem começou a falar com o garoto, com o Gideão? Deus. Olha o privilégio que ele estava tendo. Ele viu um anjo, mas ele não sabia que era anjo, porque o anjo vem na terra em forma humana. Os anjos, quando vêm na terra, em forma humana. Assim como eles foram lá em Sodoma e Gomorra, em forma humana. Ele pensava que era um homem comum que estava falando com ele. De repente, uma voz sai do céu e começa a falar com ele. Então se virou o Senhor para ele e disse: vai nessa tua força e livra Israel da mão dos midianitas. Porventura, não te enviei eu? Aí ele entendeu que era Deus, porque o S aqui já está maiúsculo. E ele disse: ai, Senhor meu, com que eu vou livrar Israel? Eis que a minha família é a mais pobre de Manassés, e eu sou o menor na casa do meu pai. Ou seja, eu sou o novinho, eu sou o filho mais novo. Mas ele era o único que tinha coragem. Para servir a Deus você tem que ter o quê? Fala alto. O que mais que você tem que ter para servir a Deus? Ânimo, força. Ele tinha. O que ele não tinha era boas informações. Que Deus é bom em todo o tempo, que Deus é misericordioso, que Deus é justo. Ele só tinha as informações do outro lado, que Deus desamparou, que Deus abandonou, que Deus é ruim. Tornou-lhe o Senhor: já que eu estou contigo, olha só, olha o que Deus disse: já que eu estou contigo, em outras palavras, você vai arrebentar, eu estou com você, cara. Você só tem que querer Deus contigo, vai dar tudo certo. Amém. Mas como é que Deus vai se aproximar de você? Se você crê que Ele o quê? Repita comigo, é necessário. Mais alto, é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele exista, no mínimo. Aí Deus falou para ele: já que eu estou contigo, vai dar certo. Mas para isso ele tinha que ter fé, ele tinha que ter a certeza que Deus era com ele. Tornou-lhe o Senhor: já que eu estou contigo, ferirás os midianitas como se fosse um só homem. Ele respondeu: se agora achei mercê diante dos teus olhos, dá-me um sinal de que és tu, Senhor,
que me falas? Rogo-te que daqui não te apartes, até que eu volte e traga a minha oferta. Deus pediu alguma coisa para ele? Deus pediu oferta para ele? Quem chegou oferecendo oferta foi quem? E se eu me proponho a fazer uma oferta para Deus, eu tenho que fazer o que eu posso ou tenho que fazer o melhor? Não cai no erro de dar o pior para Deus, não. Isso é para fazer, bota para arrebentar. É para Deus que você está fazendo, não é para o vizinho, não é para o amigo, não é ajuda lá de doação, de esmola, não. Se é para fazer, faz para arrebentar. Deus não pediu nada. Mas ele sabia que Deus se agradava do quê? Da oferta. Ele sabia da história de Caim e Abel, ele queria fazer uma oferta para Deus. Só que ele tinha que fazer o melhor, não o que ele achava. Tudo bem, quer fazer oferta? Tudo bem, não é? Rogo-te que daqui não te apartes, até que eu volte e traga a minha oferta, e a deponha perante ti. Respondeu Deus, né? Deus que estava falando com ele. O que Deus respondeu? Tá bom, vou esperar você até que você volte com a oferta. Deus falou, não precisa da oferta não, eu não quero oferta. Não, Deus falou, tá bom. A oferta mede a nossa fé. Boca, língua, até papagaio fala. Eu tenho fé em Deus, eu acredito em Deus, eu confio em Deus, e não sei o quê. Mas na hora de se lançar nas mãos de Deus, fica com dúvida. Ou você crê ou você não crê. Aí foi lá buscar oferta, coitado. Entrou Gideão, lá na casa dele, sei lá onde, preparou um cabrito e bolos, asmo de um efa de farinha, a carne, pôs no cesto, o caldo numa panela, trouxe-lhe até debaixo do carvalho e apresentou para Deus. Quando ele trouxe aquela oferta, Deus já não estava o quê? Mais ali. Quem é que estava agora? Deus não falou, eu vou esperar você aqui até que você volte. Quando Deus viu a oferta, Deus está prestes para te abençoar, Deus está prestes para te dar uma grande vitória, Deus está prestes para mudar a situação na sua família, Deus está prestes para te dar uma cura total. Aí no último minuto, você com a tua boca, você com a tua oferta, você com o seu comportamento, faz com que a bênção volte para trás. Deus não é obrigado a receber qualquer coisa. Ou você faz o melhor, ou você não faz. Ou você faz o melhor, ou você não faz. Quem está entendendo? Levanta a mão. No nome de quem? Do Senhor Jesus. Ou você se propõe a fazer o melhor para Deus, ou você não faça, porque Deus não vai receber. Para de brincar com Deus, para de brincar com o Espírito Santo. Se é para servir a Deus, vamos servir de corpo, alma, cabeça e coração. Não brinca com Deus, porque o diabo não fica brincando contigo não, ele vem para te cacetar, ele vem para te lascar. Olha aí. Aí o anjo ficou lá, porém o anjo de Deus lhe disse, toma a carne, os bolos, asmo, põe sobre esta penha e derrama-lhes em cima do caldo. E assim o fez. Estendeu quem? O anjo do Senhor a ponta do cajado que trazia na mão e tocou a carne e os bolos asmo. Então subiu fogo da penha, consumiu a carne e os bolos. E o anjo do Senhor o quê? Aí ele viu, só aí que ele viu, só nesse momento, viu Gideão que era o anjo do Senhor e disse, ai de mim, Senhor Deus, pois eu vi o anjo do Senhor face a face. Ele viu o anjo com asa e tudo aqui nesse momento. Até então ele não tinha visto que era anjo. Porém o Senhor lhe disse, paz seja contigo, não temas, não morrerás. Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor
e lhe chamou: o Senhor é paz. Ainda até o dia de hoje está o altar lá, em Ofra, que pertencia a Zabiesrita. Naquela mesma noite, quem falou com ele? Toma um boi que pertence a teu pai. O boi pertencia a ele? Mas Deus estava agora testando o que nele? A fé e o que mais? O que mais? Não ouvi? Obediência. Deus estava mandando ele arrumar o quê? Um problema. Deus estava mandando ele arrumar um problema grande, porque o povo tudo estava na miséria, passando fome. Ele tinha um cabrito seco, ele tinha bolo para dar de oferta, e o pai dele tinha 2 boi. Tinha um que já era velho, que era o boi pai, seco, coitado, e tinha um boi novo, que estava sendo alimentado pela família, para um dia matar aquele boi e comer a carne, né? Um dia especial, né? A família idolatrava o boi gordo, o boi de 7 anos. Por quê? Porque era uma vitória ter um boi com gordura naquela época. Era o xodó da família e o xodó da cidade inteira. O bendito boi. O boi tinha valor, não só sentimental, emocional, mas o boi tinha valor financeiro para aquela família, econômico. Era o cofrinho da família. Se Deus tivesse aceitado o cabrito e os bolos, Deus ia pedir outra oferta? No mesmo dia, na mesma noite, Deus apareceu e falou: vai lá pegar o boi do teu pai, e eu vou te explicar, é o segundo boi, o mais gordo, e ofereça para mim. E outra coisa, destrua o altar do Deus que o teu pai serve, porque o pai não servia ao verdadeiro Deus, servia a outro Deus. Vai lá e derruba. Deus queria fazer algo forte, mas o Gideão ia ter que arriscar a própria vida. Aonde que você está disposto a arriscar a sua própria vida? Aonde que você está disposto a arriscar a sua própria vida por Deus? Só os verdadeiros cristãos dão a sua própria vida. Só quem crê de verdade. Toma o boi que pertence a teu pai, a saber, o segundo boi de 7 anos, derruba o altar de Baal. Derruba o altar de Baal, que é do teu pai, e corta o poste ídolo que está junto ao altar. Edifica ao Senhor teu Deus, o quê? Vocês estão entendendo porque Deus escolheu Gideão? Porque Gideão, desde o princípio, mostrou o que para Deus? Coragem. Para fazer isso, o cara tinha que ter o quê? Coragem. Gente frouxa nem ia fazer isso não. Ia lá na casa do pai, derrubar o altar do capeta, cortar a estátua do capeta e ainda matar o boi e oferecer para Deus. Por isso que Deus escolheu esse cara aqui, porque ele era corajoso. Vai lá, faz camadas de pedra, toma o segundo boi e oferecerás em holocausto, com a lenha do poste ídolo, do capeta, que vires a cortar, taca fogo. Então Gideão tomou 10 homens dentre os seus servos e fez como o Senhor lhe dissera. Temendo ele, porém, a casa de seu pai e os homens daquela cidade, não fez de dia, mas fez de noite, mas fez. Levantou-se, pois, de madrugada, os homens daquela cidade, eis que o altar de Baal estava o quê? Derrubado, o poste ídolo estava o quê? Junto dele, cortado, e o referido segundo boi fora oferecida no altar edificado. A cidade inteira, que era pequenininha, ouviu falar que
A estátua do Deus deles tinha sido cortada, o altar tinha sido derrubado, e tinha oferecido o boi mais gordo da cidade no altar novo, edificado. Eles queriam a ajuda de Deus, mas eles não largavam o capeta. Tem gente que vem para a igreja, mas não larga o cigarro. Aqui eu acredito que agora não, mas até fumar no banheiro da igreja já foi pego gente fumando, que veio para o culto e foi fumar lá nos intervalos. Tem gente que vem para a igreja, mas não larga pornografia, vem para a igreja, mas não larga mentira, vem para a igreja, mas não larga preguiça. Esse povo queria Deus, mas não queria largar o capeta. Ou é um ou é outro. Gideão fez tudo, os homens da cidade queriam matar Gideão. E Gideão temia a reação do pai. Mas tudo coopera para o bem daquele que o quê? Tudo coopera para o bem daquele que ama a Deus. O pai de Gideão se colocou na frente da multidão e falou assim: quem vai se meter com Deus? Porque se foi Deus que mandou meu filho fazer isso, quem é que vai se levantar contra Deus? Aí a Bíblia diz que o Espírito de Deus, veio lá do reino dos céus e entrou em Gideão. E Gideão, ele já era corajoso, mas ele passou a ser ousado. E o Espírito de Deus encheu a boca de Gideão, e Gideão começou a falar: por que Deus isso? Por que Deus? Que nem profeta, que nem Deus isso, Deus aquilo, e Deus vai levantar um exército, nós vamos derrotar os midianitas, nós vamos derrotar os nossos inimigos, e cheio de fé. Todo o povo se dobrou para Deus, todo o povo aceitou o que Gideão falou, e Gideão se fez chefe deles, e Gideão conseguiu levantar quantos homens? 32 mil? Eu acho que foi isso, 32 mil homens, os homens das outras cidades vizinhas, os homens das outras cidades mais longínquas, as tribos que eram divididas de Israel, todos vieram até Gideão, e Gideão falou: agora vamos para a guerra, agora vamos para o pau, agora Deus está com a gente, e nós vamos vencer esses inimigos. Aí quando Gideão estava pronto para a guerra, pronto para a batalha, com 32 mil homens, Deus olhou para Gideão e falou assim: é muito soldado, é muita gente, eu não sou com todos esses não, eu só sou com um homem igual você, corajoso e valente. Mas Senhor, os inimigos estão em maior o quê? Número. Não, mas para mim não tem problema não. O problema é que tem muita gente aí, que está com você aí, que é covarde, que é medroso, vai te atrapalhar. E outra, eu não quero muita gente não, porque vão dizer que foi a força deles que deu a vitória, e a vitória tem que ser dada a mim, e não a vocês. Toda a honra e toda a glória é dada a quem? Ao Senhor. Deus sabe o que faz. Se Gideão fosse com os soldados, com os homens, o que iria acontecer? Eles iam ganhar a batalha com a força de Deus, e eles iriam dizer: foi a nossa quantidade de soldados que venceu, e eles iriam voltar a adorar o Baal. Amém, pessoal? Capítulo 7. Versículo 2. Disse o Senhor a Gideão: é demais o povo. Olha só, quem estava falando com ele agora? Deus. Quando a gente fala que Deus vai falar com você, irmão, Deus vai falar com você. Deus pode falar com você através de um profeta, Deus pode falar com você através da leitura das Escrituras, ou Deus, ele fala no teu coração. Mas quando Deus fala no teu coração, é algo tão real, que é como se ele estivesse falando em alto tom. Alto tom. Às vezes eu chego aqui e eu falo: Deus, eu não sei o que eu vou pregar. O que eu falo para o povo? É como se fosse alto tom no meu coração e no meu ouvido. Fala sobre isso, isso e aquilo. É o Espírito Santo.
Ele fala com a gente sabe o que vai ter que fazer. Só que para Deus falar com Gideão, ele teve que primeiro obedecer, fazer tudo o que Deus mandou. Ele passou no teste. Sabe? Disse o Senhor a Gideão: é demais o povo que está contigo, para eu entregar os midianitas nas suas mãos. Israel poderia se gloriar contra mim, dizendo: a minha própria mão me livrou. Apregou, pois, aos ouvidos do povo: quem for tímido, medroso, volte e retire-se da região montanhosa de Gileade. Então voltaram do povo 22.000 e só 10.000 ficaram, ou seja, eram 32.000 soldados. Quando ele falou: quem for tímido e medroso, covarde, volta embora. De uma lapada só, mais da metade do exército foi embora, só ficou 10.000. Ou seja, aquelas pessoas não estavam de todo o coração ali. Então, na hora do desafio, olha para mim, na hora do desafio, na hora que tem que provar que crê em Deus, na hora que tem que ficar firme, na hora que tem que acreditar, tem gente que está no nosso meio e pipoca para fora da panela, acha que a panela está muito quente, pula fora, e vem com um monte de desculpa. Deus não quer desculpa, Deus quer as pessoas crendo nele, acreditando nele, confiando nele. Ficou 10.000. Disse mais o Senhor a Gideão: ainda tem povo demais, faze-os descer às águas, e ali eu vou provar. Aquele a quem eu te disser irá contigo. Quem é que nos direciona em tudo? Deus. Aquele que eu te disser irá contigo, esse contigo irá. Porém todo aquele a quem eu te disser não vai, esse não vai, e acabou. Fez Gideão questionou a Deus? Obedeceu em tudo. Fez Gideão descer os homens. Então o Senhor lhe disse: quem lamber a água com língua, como faz o cachorro, o cão, esse porás à parte, como também a todo aquele que se abaixar de joelhos e beber. Então o número dos que lamberam, levando a mão à boca, foram quantos homens? Sem se ajoelhar, só levando a mão na água e pondo na boca. Quem se ajoelhou, ele pôs fora. 300 homens, e todo o restante do povo se abaixou de joelhos a beber a água. Meu irmão, tu está indo para a guerra, tu está indo para uma batalha, os inimigos têm os espião, os inimigos podem atacar a qualquer momento. Você vê um rio, você está com sede, Deus pensou assim: quem for beber água dessa maneira, levando a mão, a mão, e está o quê? Está esperto, pô. É espírito de soldado, está com espírito de luta. Eu não vou me corcorar aqui, eu não vou dobrar meus joelhos aqui, porque eu vou estar o quê? Indefeso. Aqui, com a mão aqui, eu posso puxar a espada aqui, eu posso me virar aqui, e de joelho, o que eu vou fazer? O cara vai dar uma pancada na minha cabeça, eu vou cair e vou morrer. Deus quer gente soldado, Deus quer gente que pensa, Deus quer gente que acredita nele, que tem sabedoria, que tem espírito de guerreiro. Aí foi só 300 homens que fez isso. Ele não mandou Gideão falar a postura que era para beber água. Falou: vamos beber água aí. E Deus ficou observando. 300 fez isso, estava na guerra. E os outros lá, eu não estou podendo dobrar muito joelho não, hein, você aqui. Será que você pode? Vai lá, você faz academia todo dia. Vai, bebe água aí, doido. Aí, para o inimigo vir, é ou não é? Agora o cara assim, bebendo assim, ele já está mais, não é? Hoje, obrigado, viu, pastor? Hoje na vida, como é que você anda? Você anda de joelhos para os seus problemas, ou você está de vigia? Você anda de joelhos para essa doença, ou você está ali na fé? Você anda de joelhos para esse problema financeiro, ou você está ali, não, Deus vai me dar vitória, eu creio que Deus vai me honrar. Como que você anda ultimamente para o seu casamento, para a sua família? De joelhos, entregando tudo na mão do capeta, ou você está ali, não, Deus vai salvar, Deus vai libertar, Deus vai transformar?
Deus só é com quem está na guerra. Deus só abençoa quem está esperto. Deus só honra quem é valente. Abaixa essa câmera aí. Deus só honra quem está no espírito. Deus só honra quem é de guerra, quem não se dobra para o problema. Eu estou muito triste. Está triste por quê? Você é covarde? Você é medroso? Levante sua cabeça, Deus é contigo. Ainda não acabou. A obra que Deus começou não terminou. Quem está entendendo? Levanta a mão. Então os nossos sentimentos podem atrapalhar a nossa vida. Nós reagimos pelo que nós vemos, pelo que nós sentimos. Mas se eu estou lendo a Bíblia, se eu estou na palavra, eu sei, cadê sua Bíblia? Tem que ter esses adolescentes, só dor de cabeça, viu? A pessoa, ela tem que entender que quando ela está na palavra, ligada com Deus, nada derruba ela. Nada derruba ela. Quem está entendendo? Levanta a mão. Mas o diabo quer que você o quê? Ele quer que você desista. O diabo quer que você caia. O diabo quer que você desanime. O diabo quer que você olhe para a dor, que você olhe para o diagnóstico, que você olhe para aquilo que você vê. E Deus mandando Gideão se livrar de quem? Se livrar de homens, de soldados, que era o que ele precisava. Quanto mais soldados, melhor, não é? Deus mandou ele se livrar dos covardes e ficar com poucos. Sabe por quê? Gideão só precisava de Deus. Só isso. Está horrível o som aqui. Então a pessoa, quando ela se coloca à disposição de Deus, Deus se coloca à disposição da pessoa. E a pergunta é: você está à disposição de Deus hoje? Para Ele mudar o curso da sua vida? Ou você está feliz com a casa que você mora? Ou você está feliz com o jeito da tua mulher? Ou você está feliz com o que o seu marido se tornou? Ou você está feliz com o comportamento dos seus filhos? Ou você está feliz com o carro que você tem? Ou você está feliz com a vida que você possui? Não estou não. Então você tem que buscar o Deus de Gideão. Só que tu vai ter que fazer a tua parte, meu amigo, que é crer nele de todo o coração, que é confiar em Deus. Amém? Amém. Quem entendeu a palavra de hoje? Amém. Resumindo, Gideão foi lá com 300 homens, Deus foi na frente e ele venceu todos os inimigos. Mas se fosse depender do pai de Gideão, se fosse depender da família de Gideão, se fosse depender daquele povo, nunca mais eles iriam sair do quê? Da escravidão. Gideão tirou o povo, queriam pôr Gideão de rei. Gideão não quis. Ele se tornou juiz da cidade. O mais novo da casa do pai foi o mais usado por Deus. Deus não olha para a idade, Deus não olha para a situação econômica, Deus não olha se você tem ou se você deixou de ter. Deus olha se você tem coragem para fazer o que Ele manda você fazer. Deus quer saber se você tem peito para encarar o mundo lá fora e fazer o que Deus manda. Deus quer saber se você ama Ele para dar o segundo boi ou ficar dando cabrito magro. Deus quer saber onde está o seu coração, a sua fé. Amém? E não se esqueça, Deus, Ele nos prova. E Ele trouxe o que para aquela nação? Ele trouxe o que para aquele povo, depois de tudo isso? Paz. Porque o povo já não ia mais para as cavernas, nem para as montanhas, nem para as covas. O povo tinha paz. O povo já não tinha que se preocupar com as costas, que o inimigo poderia vir dar uma facada. Eles estavam protegidos pelo Deus verdadeiro. Fique com Deus verdadeiro, que você vai estar protegido. As lutas vão vir para todo mundo, mas Deus sempre vai te livrar na hora certa. E eu pergunto a você, o que você perde servindo a Deus? Você não perde nada, você só ganha. Amém? No nome de quem?
Então deixa Deus abençoar a sua família, a sua vida. Deixa Deus trazer paz para a sua casa. Deixa Deus trazer paz para o seu trabalho, para a sua saúde. Mas para isso, você tem que ser como Gideão, valente, valoroso, uma pessoa de coragem, e parar de reclamar da vida, parar de murmurar e agir mais, e usar essa tua língua para abençoar, não para amaldiçoar os outros. Quem entendeu, levanta a mão. Amém? Fica de pé em nome de Jesus.